Voltamos com a notícia de frente e o Exército Brasileiro vai suspender temporariamente o certificado de registro dos atiradores desportivos envolvidos na morte da adolescente Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos. E a gente vai ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro, que está lá na frente da Delegacia Especializada do Adolescente, a DEA, e vai trazer mais informações para a gente sobre o caso Isabelle Ramos. Tem essa notícia do Exército, Bruno, mas você tem a informação se hoje vai ter depoimento sobre o caso? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Falamos ao vivo. Há uma expectativa de que novos depoimentos sejam colhidos nesta manhã de segunda-feira. Ainda em relação a essa notícia do Exército, essa suspensão envolvendo as duas famílias, tanto da jovem que atirou, quanto do seu então namorado, que também é atirador. Segundo o Exército Brasileiro, esses registros serão suspensos, mas também há uma expectativa de que seja cancelado totalmente os registros envolvendo toda a família, já que todos esses jovens são menores de 18 anos de idade. Agora, em relação aos outros depoimentos da última semana, vários reviravoltas, na verdade. Inclusive, o depoimento do namorado de 16 anos de idade que levou as duas armas até a residência neste condomínio de luxo. Ele disse que as duas armas não estavam municiadas, não estavam recarregadas e que somente lá na residência, quando usaram a arma, ela foi realmente recarregada. Agora, ele não explicou de que forma, quem foi essa pessoa que colocou as munições nesta arma de fogo. O namorado disse também que Marcelo Sestari estava sim no andar superior dentro da residência. Isso já totalmente diferente do que Marcelo havia falado, de que ele não havia ouvido esse tiro dentro da residência. Agora, também no último final de semana, várias revelações envolvendo nas redes sociais, que essas divulgações também vai ajudar e muito na investigação. São vários relatos nas redes sociais que entram também durante esta investigação. Nós já sabemos que são várias linhas que estão sendo investigadas, que devem ajudar a chegar a esta reta final. Na última semana, nós divulgamos aqui o resultado do laudo inicial que afirma que a distância entre a jovem Isabelle e a jovem que atirou não é superior a 50 centímetros e que realmente esse disparo foi reto. Além de ser reto, ele estava em cima do rosto de Isabelle e cerca de 11 centímetros de queimadura. Essa é a exatidão deste laudo que foi divulgado durante a semana anterior. Há uma outra expectativa de que nesta semana haja uma reconstituição dentro desta residência. O que vale ressaltar que de quando aconteceu isso, do último dia 12, a família Sestari, a jovem que atirou, mas os seus dois irmãos, que são gêmeos, acabaram saindo do local. Eles alegaram que estão com um certo remorso e que não vão voltar a esta residência. Estão em uma outra mansão e o local ainda não foi divulgado. Ainda o oficial de justiça, na última semana, houve dificuldades em localizar a família de Marcelo. Segundo em depoimento, segundo esse relato deste documento do oficial de justiça, ele ligou cerca de 14 vezes e várias vezes chegou até este condomínio, mas não localizou ninguém. Um segurança chegou a repassar uma informação de que logo depois que aconteceu isso, eles chegaram a visualizar alguns objetos, vários móveis sendo retirados deste condomínio, mas o local ainda não foi identificado. Na última semana, na última quinta-feira, na verdade, a mãe da jovem que atirou esteve aqui em depoimento um pouco mais de 6 horas, mas também não se manifestou sobre este assunto. Então, são essas as informações. Esta segunda-feira, mais algum envolvido será ouvido aqui na delegacia do adolescente e nós esperamos de verdade que realmente chegue até este resultado, que de fato aconteceu dentro desta residência, o que realmente tinha nesta casa e quem foi que atirou contra a Isabelle, de 14 anos de idade. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Um ótimo dia, então.
o Bruno Pinheiro nessa cobertura do caso Isabela e toda a nossa equipe aqui da TV Vila Real, e a gente, claro, continua trazendo todas as informações. Agora você vai acompanhar uma matéria especial do repórter Luiz Vieira e do repórter cinematográfico Paulo Henrique, falando sobre a situação da pandemia, também o último decreto do governo do estado que reabre aí, que flexibiliza e acaba reabrindo vários segmentos aqui de Cuiabá e de Várzea Grande. E no meio de tudo isso que a gente vive, uma briga que acaba sendo desrespeitosa e fora de hora. Um campo de batalha montado em cima da sepultura do povo. Luiz Vieira traz pra gente. Pandemia, caos na saúde, crise econômica, um vírus fatal que mata pessoas e destrói o comércio. Um futuro incerto que assusta e adoece também o psicológico. O nosso psicológico fica muito abalado, né? Com tantas mortes acontecendo, né? E o povo fica até sem saber o que fazer, o que está certo, o que está errado, se fica em casa, se não fica. É um desespero total, né? Muito difícil. Difícil, a gente tem que sair um pouquinho para transparecer, porque se você ficar só em casa, eu, por exemplo, fico mais ruim se eu ficar em casa. Então eu saio aqui, eu distraio, eu converso, para mim, eu fico melhor. É difícil, mas a gente precisa sair. A gente fica com medo, Eu tenho muito medo desse coronavírus, sair na rua. Estou aqui preocupada aqui. Aliás, acho que todo mundo hoje está preocupado, está vivendo nessa ansiedade aí, nesse negócio de Covid aí, né? Não está fácil para ninguém, não. A preocupação existe, mas eu estou tranquilo assim para não ficar afetada a cabeça. A torcida era para que o vírus não atingisse o Brasil, especialmente Mato Grosso, de forma tão cruel. Mas, no fundo, diante da estrutura precária de saúde pública já conhecida, todos já temiam o pior. Já são quase 1.600 mortes aqui no estado, mais de 43 mil pessoas infectadas e um total de mais de 90% de ocupação dos leitos de UTIs. O colapso chegou e o planejamento dos poderes executivos foi claramente insuficiente, mesmo com tantas promessas e pronunciamentos firmes de que tudo estava sob controle. Mato Grosso não temos ainda nenhum caso confirmado. Agora à tarde saiu uma notícia aí, mas a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde ainda não reconhece, porque não seguiu o protocolo. Muitas informações estão circulando de maneira desencontradas. É bom que as pessoas tenham cautela com isso. Nós temos conseguido um certo controle da proliferação da Covid na nossa cidade. Estamos achatando, certo, a curva de aceleração, de crescimento da propagação do vírus e, com isso, protegendo a saúde e a vida das pessoas. E enquanto vidas humanas padecem, pessoas perdem a vida por conta da estrutura de saúde que não suporta a demanda, ressurge um outro vírus. Uma desavença política suja, desrespeitosa e fora de hora. Um campo de batalha político montado em cima das sepulturas do povo. Senhores, nós temos que aprender a conviver, né, com esta doença, tomando as medidas, fazendo as restrições, mas também não matando ninguém, né, com medidas, né, que já foram e deram a sua contribuição. É como qualquer remédio. Se você exagerar na dose, além de, né, pode até um certo ponto, essa dose do remédio pode ajudar, mas se você exagerar demasiadamente na dose, você pode trazer efeitos colaterais muito danosos à vida das pessoas, dos empregos e das micro e pequenas empresas. O governo, em vez se destinasse o tanto de críticas para Cuiabá, se trocasse essas críticas, esses ataques, por equipamentos, por insumos ou por ajudas à população, nós estaríamos numa situação muito melhor. Então eu proponho, troquem os ataques gratuitos, injustos, as críticas raivosas, inexplicáveis e desproporcionais por apoio ao nosso município, à nossa população, especialmente equipamentos, insumos e medicamentos, que é um momento que precisamos muito nos unir
para cuidar da saúde e da vida das pessoas. De um lado do ringue, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o secretário de Estado de Saúde acusam o que eles chamam de fracasso na gestão municipal. Parece que colocaram o comércio, ou quiseram colocar o comércio como o grande vilão ou o único local onde as pessoas circulam. As pessoas circulam em tantos e tantos outros lugares. Elas circulam no bairro, elas circulam, né, nas igrejas, elas circulam ali na região, entre as famílias. Então nós não podemos também achar que fechou o comércio, resolveu o problema do coronavírus. Não resolveu. Em São Paulo fechou, não resolveu, cresceu. Várias capitais fechou, diminuiu. Pode ter diminuído a curva, com certeza, como pode ter diminuído aqui, com certeza. Mas não é a medida que bateu, valeu. Que fez, resolveu o problema. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? O governo vai ser muito mais rigoroso e as prefeituras deverão ser muito mais rigorosas na fiscalização dessas aglomerações, seja elas de que natureza for. Quando a gente não faz, não adota a metodologia, tem uma crítica que não está fazendo. Quando nós fazemos, aí vem uma crítica ineficaz. Então, o que seria eficaz, né? Nós achamos que estamos fazendo aquilo que é correto. Todo planejamento tem que ser tomado uma decisão de risco e aí uma aposta. Nós estamos fazendo uma aposta à luz de tudo aquilo que aconteceu na maioria dos estados, que o atendimento precoce ajuda a evitar o agravamento, que os pacientes cheguem até as unidades de referência, as unidades hospitalares. E estão fazendo essa aposta. Essa aposta, ela está sendo seguida no estado de Mato Grosso por mais de 100 prefeitos, mais de 100 municípios. É por isso que nós fizemos a aquisição para auxiliá-los. Por outro lado, o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal Luiz Antônio Poças de Carvalho rebatem. Emanuel alega que assumiu os esqueletos de obras não concluídas, deixadas pelo governador na época em que era prefeito de Cuiabá, e acusa que Mauro Mendes não respeita os profissionais que estão na linha de frente do combate contra o vírus. Só nesta semana, o senhor agrediu 5 ou 6 setores, ou o senhor ofendeu 5 ou 6 setores da sociedade. O senhor abriu a semana ofendendo pesquisadores da UFMT, depois ofendeu o Ministério Público, depois ofendeu policiais militares, depois ofendeu servidores públicos e fechou a semana ofendendo servidores e profissionais de saúde da atenção básica da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nossos guerreiros que ficam lá na ponta, cuidando da saúde e da vida dos mais carentes, dos mais humildes. Mas espera aí, onde é que foram parar os recursos enviados pelo governo federal para ampliar a capacidade de atendimento, principalmente a casos graves da doença? Este é um questionamento que os gestores fazem um para o outro e que a sociedade faz para ambos. Essa é a pergunta que todos querem fazer, né? Cadê o dinheiro que veio para ser aplicado na saúde? Todos nós queremos saber onde está, né? Deveria ser investido mais, né? Mais tempo, né? O governo demorou muito para fazer esse da Arena agora. Eu acho que ele demorou. Devia ter feito antes. Onde que está esse dinheiro, né? A gente precisa saber isso aí, porque vejo bem pouca infraestrutura, né, para o povo. Nós ficamos tristes, né, de ver a organização política que está difícil da gente conviver, né, com isso. E eu vejo assim que está muito a desejar. E aquela coisa, cada um quer comer um bocadinho, sabe? Você desculpe a realidade do que eu estou falando, que eu sou brasileira e é o que eu estou sentindo. É aquele roubo, sabe? Aqueles políticos satânicos que quer só saber do bolso deles. E o resto que põe no bolso dele tá aí sofrendo do jeito que estão aí, ó. Tá todo mundo passando o que estão passando hoje aí. Mas não é a família deles, né? É a nossa. Mentiroso, insensível, covarde, incompetente, fracassado. São termos usados pelos gestores municipal e estadual quando se referem um ao outro. Mas será que este é o melhor momento para exaltar o ego e definir um culpado? É o cenário de um circo macabro que não causa riso a ninguém. Sem respeito de uma vez, né? Porque se fosse Covid-19 dentro da família deles, né? Tem hospital particular, o melhor médico, né? Então, o povo que se exploda, né?
O que eles querem ver é o bolso deles. Então, é o capricho nesse momento que os dois estão se debatendo, que não é a hora. Só a população que perde com essa troca de acusação, né? Em vez deles investir mais pela cidade, tá difícil, né? Só brigando. Centro de triagem Covid-19 montado na Arena Pantanal. Está aqui mais um palco dessa disputa que não oferece medalha e nem prevê campeão. O prefeito critica as longas filas formadas desde a madrugada. E o governador responde que só há muita procura, porque a atenção básica da Prefeitura de Cuiabá não funciona. Lá na Arena, nós temos lá 20 médicos. Onde tem isso em Cuiabá, Tiago? Será que esses que criticaram foram andar por aí para ver como é que estão as UPAs, os PSFs? Eu pergunto a vocês aí, vocês foram andar por aí? Porque a notícia, e o governo só fez isso, porque a notícia que nos chegavam aqui é que não estava funcionando, a população estava indo para lá. Eu vi lá um cidadão dando um depoimento que ele mora ali a 100 metros da UPA, ali no Verdão. E ele foi para lá 3 horas da manhã para pegar uma fila porque ele queria ser atendido ali. Ali nós montamos com 20 médicos, nós temos enfermeiros, nós temos uma triagem, nós temos teste rápido, nós temos tomografia computadorizada ali, nós temos leitos vinculados na Santa Casa para que, se alguém tiver muito grave, já possa ser levado, eventualmente, se for este o diagnóstico do médico, para um leito de enfermaria. É uma iniciativa espetacular. Aí no primeiro dia, e é óbvio, no primeiro dia, quem está, com todo respeito, né, altamente fragilizado por falta de atendimento, ele corre para lá. É muito fácil criticar, né, Tiago? Agora, o duro é fazer. Mas o governo vai continuar fazendo, muito embora alguns se especializam em continuar criticando. Um outro agravante é o que chamam de invasão de competências. Quem é que manda, afinal? Quem deve obedecer quem? As pessoas estão perdidas. O comércio não essencial foi reaberto. E agora, as medidas do governo devem ser obedecidas pelas prefeituras. Será que isso vai dar certo? Temos que buscar agora colocar o trem nos trilhos. Ou seja, já estou com a minha equipe técnica já discutindo as normas, as normatizações que vamos ter que estabelecer. Vou procurar e vou conversar com os representantes de todas as atividades econômicas para estabelecer, entre outras coisas, o horário de funcionamento. Não é liberou geral, não. Não é, vou trabalhar a hora que eu quero, fazer o que eu quero, como eu bem quero, não. Cuiabá é uma cidade de regras, de normas, de leis e que tem gestão. A gente fica no meio disso, sem saber do qual lado que a gente vai. Quem não seguir rigorosamente a fiscalização corre o risco de ser multado e corre o risco de ter o seu estabelecimento fechado. Eu acho que se as pessoas hoje tiverem a responsabilidade e a consciência que todos devem ter ao combate a essa pandemia, nós poderemos conviver tranquilamente com as duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém aguenta mais tantas mortes e notícias negativas. O que o poder público precisa finalmente entender é que, no meio de tanta intriga e jogo político, são vidas que estão em jogo. Se um errou, se o outro errou, se lasque os dois. Mas a população está aí, ó, tudo prejudicado. E os enfermeiros que nos ajudam também estão aí, ó. Os médicos, até mesmo vocês que estão passando a notícia no dia a dia, estão na área de risco. Só que não estão nem aí, não. Eles estão vendo só o bolso deles. Parabéns aí pela matéria dos envolvidos, muito boa. Boa e traz aquilo que todo mundo está falando aí, que é o principal. Cadê o dinheiro que veio para cá? Nem que estava aqui, que veio para cá. Cuiabá, Várzea Grande. E a voz do povo. E o governo do Estado também, a voz do povo. É a voz de Deus, não é isso? É. Ou seja, as entrevistas que nós acompanhamos aqui na reportagem do Luiz Vieira, todas elas dizendo, olha, por que é que eles não param de brigar? Não é? Eles continuam brigando, eles não param de brigar. O prefeito o governador Mauro Mendes chamou Emanuel Pinheiro de mentiroso, de malandro de carteirinha. Aí no final de semana agora, Emanuel Pinheiro ficou insatisfeito, né, por causa do decreto do governo e falou assim, olha, o governador precisa ter mais humildade, ser menos arrogante. Foram essas as palavras do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas é preciso colocar o seguinte, que independente de qualquer coisa, nesse momento agora, né, foi lá autorizada a reabertura dos outros segmentos do comércio, o comércio não essencial. Então, é o seguinte, agora
a responsabilidade aí é de todo mundo, né? É de todo mundo. As pessoas precisam se cuidar, né? Não aglomerar, e isso é difícil, hein? No final de semana aí, os bares e restaurantes, ó, lotadíssimos, né? E o pessoal sem máscara. Então é o seguinte, é preciso que as pessoas se conscientizem, a pandemia está aí, estamos ainda em alta, não começou a recuar, então vai depender de cada cidadão, por exemplo, usar máscara, né? Ficar naquela distância regulamentar, não é isso? E todo mundo já conhece essas regras, né? Todo mundo conhece. Não precisa a gente ficar ensinando sempre. Cabe a cada um, como o Lúcio falou, senão a gente vai voltar tudo da estaca zero, não vai abusar, fechar tudo de novo. Não abusar, né? Quer dizer, e agora é o seguinte, todo mundo sabe que foi cometida aí uma sucessão de erros, né? Pelos gestores, pelos governantes, né? Emanuel Pinheiro fechou na hora que não era para fechar. Lucimar Campos abriu quando não é hora de abrir, né? Aí é o seguinte, erraram, tiveram que recuar. Aí o governo inovou também, né? Lá atrás ele fez um decreto orientativo. Já ouviu isso, né, Paulo? Já. Olha, se você quiser, você faz e tal. E é o seguinte, ninguém queria tomar uma decisão mais dura, né? Ninguém queria tomar aquela de restringir, né? Ninguém queria tomar. Mas o seguinte, eles tomam a decisão de abrir e era o correto nesse momento mesmo. Agora, o que é preciso é que as pessoas tomem os devidos cuidados. Ministério Público... Só para a frasezinha básica. Ministério Público não investigou quando tinha que investigar, vereadores não estão investigando quando tem que investigar, deputados estaduais também não estão investigando aonde que está o dinheiro, como tem que investigar. Quer dizer, não se sabe, e aí o povo está falando, cadê o dinheiro que veio para cá? Porque com o dinheiro, gente, a gente providencia hospital de campanha, equipamentos, respiradores, etc, etc. Quando não se sabe para onde foi o dinheiro, aí está a pendência que a gente está vivendo. Lúcio, seu destaque. De Cuiabá, vamos atravessar a ponte agora, né? Falar de eleição municipal, né? É o deputado Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, ele diz que pode ser candidato lá em Várzea Grande, o PTB, já o PT. Aí é demais, né? Emanuelzinho no PT. Ato falho, amigo, né? Ato falho, é força do hábito. Né? O PTB oficializou lá a pré-candidatura do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto à prefeitura de Várzea Grande, e aí já estão até procurando um vice, né? Um vice lá em Várzea Grande. Aí ele colocou o seguinte aqui para o jornal A Gazeta: tivemos uma reunião interna do partido e os membros desejam oferecer uma candidatura sólida em Várzea Grande para dar continuidade e avançar no bom trabalho que a prefeita Lucimar vem realizando, disse Emanuelzinho ao jornal A Gazeta. Diante dessa declaração aqui, Emanuelzinho sendo candidato lá em Várzea Grande, ele será o candidato da família Campos, é isso? Ele seria o candidato de Jaime, de Júlio Campos para a sucessão de Lucimar Campos. E aí, Emanuelzinho também, nessa entrevista aqui ao jornal A Gazeta, ele evitou, né, misturar a sucessão de Várzea Grande com Cuiabá, sinalizando serem assuntos distintos e que, independentemente da sua decisão, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vai adotar uma postura quanto a uma possível disputa à reeleição ou não. Aqui em Cuiabá é o seguinte, tem gente que jura aí que não acredita nessa candidatura à reeleição de Emanuel Pinheiro. Agora, a candidatura de Emanuelzinho lá em Várzea Grande, primeiro tem a surpresa, né? E aí? Emanuelzinho teve bastante voto aqui em Várzea Grande, mas a base principal dele e do pai dele, Emanuel Pinheiro, é lá em Cuiabá. E aí é o seguinte, aí ele vem aqui para Várzea Grande para ser candidato a prefeito, e aí? Jaime Campos vai apoiar ele diretamente, Jaime, Lucimar, Júlio Campos vão apoiar diretamente Emanuelzinho, ou de repente podem... Porque é o seguinte, a família Campos não preparou. Não preparou um candidato para a sucessão de Lucimar Campos. E aí, vão lançar um candidato fraquinho? Para embaixo dos panos eles apoiaram? Tipo, o pessoal fala assim, né? Laranjinha. Para por baixo dos panos apoiarem Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho. E aí, como você colocou aqui no início do programa,
O Garrincha falou isso também, né? E aí? Combinaram Com os russos? Ou seja, vão combinar com a população? Né? Vão combinar isso porque para a população fica o seguinte, né? Emanuel Pinheiro Neto transferiu o título dele para Várzea Grande há pouco tempo, já com a intenção de ser candidato. E aí a impressão que fica para a população é o seguinte: olha, isso daí me parece um acordo de cúpula, né? Estão trocando figurinhas, né? Emanuel Pinheiro, Emanuelzinho, com Júlio, com Jaime Campos. Acordo de gabinete. Não é isso? Então, é isso que pode ser interpretado lá em Várzea Grande. E do outro lado tem uma outra candidatura, né? Uma pré-candidatura já colocada aí do empresário Flávio Vargas, que já estaria aí se organizando com outros partidos, teria aí de 10 a 11 partidos que poderão estar apoiando a candidatura dele. Então, é bom esperar para ver o que é que vai acontecer lá em Várzea Grande. E do outro lado da ponte, né, Paulo Coelho, as coisas costumam ser diferentes, né? Diz que política de lá outro tipo de política. Quem que vai transferir voto aí? Quem que é o principal cabo eleitoral? Quem seria o principal cabo eleitoral de Emanuelzinho em Várzea Grande? Lá em Várzea Grande seriam os campos, mas na minha avaliação tudo vai depender da performance desses gestores quanto a essa pandemia aí. Todos hoje estão queimados, ninguém elege ninguém, dependendo de voto de indicados por Jaime Campos lá, embora lá seja o chamado, aspas, curral, né, dos campos. Se não tiver êxito, se não mostrar que vieram, né, se não mostrar onde que está sendo aplicado o dinheiro, se não é resposta plausível, nem Emanuel Pinheiro vai conseguir, por conta do prestígio. Que prestígio se não tiver também uma performance boa aqui na cidade de Cuiabá quanto à pandemia. Então, tudo passa por esse êxito aí, ou não, na pandemia. Pois é. Olha, e já tem participação aqui antes do intervalo, rapidinho. Bom dia, bancada. Emanuelzinho aqui não, Jacaré. Algemiro de Várzea Grande. Algemiro que tá falando aí, viu? Deixa eu colocar mais uma participação. Bom dia, melhor bancada de jornalismo. Lúcio, Nayara, Paulo, parabéns, Luiz. Excelente matéria. Lamentável atividade do prefeito e do Mauro Mendes. Enquanto isso, já perdemos quase 2.000 vidas. E aí tem mais gente aqui, ó. Bom dia, tem que dar uma melancia para cada um. Chega de palhaçada. O povo não aguenta mais, o povo está morrendo, infelizmente, né? Olha, vamos para o intervalo. Só mandar um abraço aqui, o nosso telespectador, o Hélio, que faz aniversário, falou: poxa, eu queria tanto ouvir o parabéns. Então, parabéns, Hélio. Só não vamos cantar para você, mas parabéns a você, Hélio. Vamos para o intervalo. Na volta tem um destaque do Paulo Coelho. Fica aqui com a gente.